Oi, pessoal. Eu fico imaginando como é que vocês responderiam essa pergunta. Vocês acham que comer é automático? Pois é, ela vai falar sobre isso e vai falar que muitas pessoas consideram que comer é automático porque normalmente as pessoas estão fora de foco ou falta foco quando a pessoa está comendo. Ou, em outras palavras, as pessoas não comem com atenção plena. E o contrário de atenção plena é piloto automático. Então, além de comer, a gente faz muita coisa no piloto automático. E se o piloto automático nos ajuda em alguns aspectos, ele é responsável por muitos dos problemas e das dificuldades que a gente vive, inclusive depressão, ansiedade. Por isso que eu quero que em alguns dos nossos encontros aqui a gente faça a meditação ou o exercício de mindfulness, de atenção plena, que é um exercício ou um treinamento da nossa atenção. As pessoas que têm mais facilidade de concentrar a atenção ou de estarem presentes naquilo que estão fazendo, essas pessoas elas têm mais bem-estar psicológico, e tendo mais bem-estar psicológico, elas acabam tendo mais satisfação com a vida, mais alegria, mais felicidade. E quais são os gatilhos? O que normalmente faz com que você tenha um impulso forte para comer? Existem gatilhos biológicos, gatilhos ambientais, gatilhos mentais, gatilhos emocionais e sociais. E é muito importante que você perceba quais desses gatilhos são mais fortes e mais perturbadores para você. São os gatilhos biológicos, por exemplo, questões hormonais, às vezes tensão pré-menstrual, por exemplo. Isso a gente pode pensar também, que é uma coisa que está relacionada à obesidade, alguns medicamentos. Isso não tem a ver com gatilho, mas eu pensei aqui agora nos aspectos biológicos da obesidade. Os gatilhos ambientais, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem resistir a um pão de queijo quentinho, por exemplo. Só o cheiro é capaz de desencadear esse impulso e a pessoa ter uma dificuldade de controlar. Mas isso não é igual para todo mundo. Então, tem pessoas que realmente têm mais dificuldade de controlar. Gatilhos mentais. Compulsão alimentar é uma coisa muito importante da gente avaliar se a pessoa tem quando ela está com obesidade e querendo emagrecer. É claro que uma pessoa que tem compulsão alimentar, ela vai ter mais dificuldade de emagrecer. E essa compulsão precisa ser avaliada, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave. Um caso de compulsão alimentar grave precisa de um tratamento, de um acompanhamento psiquiátrico, senão a pessoa vai acumular mais um fracasso. Então, quando as pessoas me procuram, normalmente, se eu suspeito de uma compulsão alimentar, eu aplico uma escala para a gente avaliar se essa compulsão é grave ou não. Mas pessoas que, por exemplo, passaram privação, tiveram fome mesmo, essas pessoas, às vezes, elas são mais sensíveis a esses gatilhos mentais e são mais propensas a terem transtornos alimentares. E os gatilhos emocionais, né, pessoas que
tem o que a gente chama de fome emocional ou alimentação emocional. Algumas emoções fazem com que a pessoa coma mais. Isso também não são todas as emoções. Algumas pessoas comem mais quando estão tristes, outras não comem quando estão tristes. Algumas pessoas comem mais porque estão com raiva, ficaram ressentidas. Então, é importante perceber isso, né? Quais são os gatilhos que fazem com que você fique mais propenso a ter um episódio, né, de uma alimentação excessiva. Então a gente poderia, com relação a comer não ser uma coisa automática, pensar a partir disso aqui. Existe um estímulo e por causa desse estímulo a gente responde de alguma forma. Mas seria automático se eu não usasse esse tempo, esse delta T que existe entre o estímulo e a resposta, para pensar ou para decidir. Então, às vezes as pessoas acham que não pensaram nada, que simplesmente sentiu vontade de comer. Mas entre o estímulo e a resposta tem um delta T. E esse tempo é que nos dá a possibilidade de escolher de uma forma mais lógica, mais racional, mais funcional e mais positiva para a gente. Então, algumas pessoas não conseguem adiar a gratificação. Ou, por exemplo, elas não conseguem naturalmente pensarem que eu não vou comer isso agora e não comendo isso agora eu vou estar sendo coerente com a minha intenção, com o meu propósito, porque a gratificação que eu tenho é ser magro ou ser magra, e nada é melhor do que ser magro ou do que ser magro. Então, esse delta T aqui, é aqui que a gente exerce a nossa capacidade humana. Os animais, eles não têm muita condição de adiar um prazer, mas nós, como seres humanos, a gente pode adiar essa gratificação, porque a gente sabe que vai ter um bem maior. Bom, então, as tarefas de hoje eu vou colocar lá para vocês, mas eu queria formulá-las dessa maneira. A primeira tarefa é vocês, durante a refeição, comerem com atenção plena, ou seja, não comerem no piloto automático, ok? E prestarem atenção quando vocês estão no piloto automático ou quando vocês estão no momento presente, com atenção plena, com qualidade de presença naquilo que vocês estão fazendo. E a tarefa número 2 é fazerem uma lista dos seus pensamentos sabotadores. Coloquem no alto da folha, no caderno de vocês, meus pensamentos sabotadores. E todas as vezes que vocês se sentirem um pouco desanimados, desmotivados, que vocês romperem com um compromisso que já podem estar fazendo de mudar a alimentação de vocês ou de fazer atividade física, o mal-estar psicológico normalmente denuncia a presença de pensamentos sabotadores. Então eu queria que vocês anotassem esses pensamentos, e acho que vocês vão até gostar dessa tarefa, porque quando a gente vê os nossos pensamentos escritos, eles chegam a ser engraçados. Bom, então eu vejo vocês amanhã novamente e a gente encerra aqui o nosso terceiro dia do programa Minhas Novas Medidas. Um programa que tem como objetivo ajudar você a ter a saúde, a plenitude
que querem viver em você. Um abraço e muito obrigada.